Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje é dia de falarmos da nossa querida CSN Mineração, que só hoje já subiu cerca de 1,6% até bateu 3%. Recomendação de 13 analistas, tanto de manutenção quanto de compra, e há uma convergência nos preços teto desses analistas na média de R$ 6,90. Faz tanto sentido que hoje a cotação em 6,37 está abaixo da média móvel de 200 dias, buscando aqui esta média móvel de 50 períodos. Outra coisa também que a gente pode observar é que ela comparativamente entre as principais mineradoras e siderurgias está realmente um pouco mais descontadas. Ela está um pouco mais do que a Vale, do que também a nossa querida Goal, tanto GGBR quanto Metalúrgica, e está só mais barata aqui do que a Uzi Minas. E uma coisa que a gente vai observar que é interessante é quanto que seria o preço justo que a gente pode calcular em função aqui, olha, do LPA, tanto consolidado quanto projetado, uma vez que o resultado do quarto trimestre aqui de 2023, conforme a gente pode observar aqui no calendário de eventos da própria ou do próprio site, né, de RI da CSN Mineração, vai sair dias 6 e 7 de março, mais precisamente aqui no dia 6, né, conforme a gente pode observar. Divulgação de resultados dia 6, quarto trimestre de 2023. Eu quero mostrar para vocês algo bem interessante, que é isso daqui, olha. Basicamente, seria calcular, ou será calcular, tanto o preço teto quanto dividendos projetivos para 2024, com base tanto nas projeções quanto em alguns resultados já consolidados. Lembrando que aqui a gente vai utilizar o EPS, que seria o Earning Per Share, que seria nada mais do que o nosso LPA, lucro por ação, ok? É porque a própria plataforma da Microsoft trata em inglês. Mas o que a gente vai fazer se a gente ainda não tem o quarto trimestre de 2023 e nem o primeiro e segundo de 2024? Bom, a gente pode utilizar os já consolidados e também projetados, que a própria plataforma nos mostra, né? E de certa forma, até que tem uma certa convergência nos resultados. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui o Q4, que seria o projetado para esse quarto trimestre, 0,24, e vou anotar aqui, olha, 0,24. Muito bem, vou pegar o próximo, a gente vai pegar esse daqui, 0,16, 0,16. Vou pegar um correspondente que seria o terceiro, no nosso caso o segundo, 0,17, 0,17. E vou pegar também o do quarto, que é basicamente esse daqui, o terceiro, 0,22. 0,22. Muito bem. Agora, o próximo passo, visto que a gente está calculando, seria o LPA bruto, eu preciso multiplicar pelo payout, ou seja, quanto que a empresa costuma pagar em relação ao seu lucro líquido ajustado. Veja que há alguns anos ela até, por exemplo, pagou acima dos 100%. Talvez a gente possa entender como extraordinário, né? Remunerando seus acionistas além do que veio os seus proventos. Nesse caso aqui, a gente pode pegar a média que a própria plataforma nos mostra. É uma média bem alta. Fato é que aqui, quando você vai olhar o dividend yield de CSN Mineração, está na ordem de 10,81. 10,81%. Então, eu vou colocar os meus 90% aqui e vou dar um Enter. O que eu tenho que fazer agora? Somar esses LPAs multiplicado pelo payout, né? Então, basicamente, eu vou dar um igual, vou pedir aqui para somar, aplicando uma fórmula de soma, vou abrir um parêntese e vou somar esses quatro aqui, ok? Somando esses quatro, eu tenho um total de 79 centavos, mas eu preciso multiplicar pelos 90%, né, do meu payout. Então, eu simplesmente clico, multiplico pelos 90% e tenho aqui cerca de 71% projetado para 2024. Você pode remanejar esses LPAs aqui, olha, de acordo com também a projeção Q1, Q2, Q3 e Q4, né, de 2023. Você também pode, né, pegar esses dois lotes aqui de 2024, somar com esses dois lotes aqui de 2023.
você também pode fazer isso. Aqui a gente está querendo fazer uma aproximação e ver se os analistas estão certos ou errados em relação às suas projeções e se faz sentido, ok? Muito bem, então feito isso, 71 centavos. Quanto que a CSN Mineração pagou nesses últimos 12 meses? Vamos observar aqui, ó, nos últimos 12 meses pagou 69 centavos. Veja que não existe uma defasagem tão grande aqui da nossa planilha. Estamos no caminho certo. Baseado em 71 centavos, qual seria o preço teto? Bem, eu posso pegar aqui simplesmente dar um igual, esse, dividido pelo nosso dividendo ideal de 0,06 ou 6%, vou dar um Enter, e aqui fala que o meu preço teto para CSN Mineração poderia chegar em R$ 11,85. Sim, um dividendo de 71 centavos, a ação corresponderia a R$ 11,85. Mas aqui tem algumas ressalvas, né? Quais são essas ressalvas? Não é garantia que todos esses lucros que vieram, inclusive alguns lucros que foram bem acima do esperado, vão se repetir aqui no terceiro trimestre de 2023, também no primeiro e no segundo trimestre de 2024. Portanto, o que a gente faz aqui é apenas uma aproximação e uma suposição, ok? Tanto é que alguns analistas, quando a gente observa aqui, olha, eu posso vir aqui e observar aqui a opinião desses analistas, vejam que eles também estão divergindo muito entre si, porque uns estão colocando um preço bem acima e outros colocando o preço bem abaixo, conforme a gente pode observar. Bom, mas o que a gente pode fazer aqui então? Bom, trabalhar com o que nós temos. Imaginando que ela não pague na média um payout de 90, vamos colocar aqui um payout de 70%. Veja o efeito disso sobre os dividendos. Então, agora o preço justo seria R$ 9,22. Lembrando que a cotação atual está em R$ 6,38. Se a gente imaginar um payout de 70%, talvez a gente possa até suavizar isso daqui, a ação poderia valer cerca de R$ 9,22, ok? O que a gente também pode fazer? Vamos observar aqui um pouco do valuation da empresa. Veja que realmente a ação esticou bastante, embora tenha aplicado uma queda só nesse mês de 5%, nos últimos 12 meses ela já subiu cerca de 41%. O dividendo dela chegando a 10%, alto, uma máxima de R$ 7,99, ela se desprendeu no valor atual dessa máxima, está em 6,45, e uma mínima de R$ 3,88. Por favor, pessoal, coloca aí na tela qual que é o seu preço médio em CEMIN, em CSN Mineração, código CEMIN3. Coloca aí só para a gente ter uma noção aí de quanto vocês pagaram, tá bom? Outra coisa importante, é uma empresa que vem apresentando uma liquidez média diária muito grande. Ela vem subindo exponencialmente, cerca de 50 milhões por dia negociado na B3. Tem 100% de tag along, para aqueles que vislumbram, né, esse 100%, e também tem participação no IBOV, com 0,3% de participação no IBOV. É recente a inserção dela nesse índice, permite com que muitos fundos comprem CSN Mineração. Uma coisa que a gente tem que observar, veja que aqui, em relação ao preço sobre valor patrimonial, ela está bem esticada, 3,09%. Quando eu pego no histórico, veja que aqui, olha, a média é 2,88 e ela está acima da média. A gente vai tentar fazer aqui uma suposição, né, na relação de preço e lucro. Então, aqui o preço sobre valor patrimonial está em 3,09. O PL dela, a média é 9,73, está em 11,48. E quando a gente vem em LPA, o LPA está abaixo também da média, 0,7, hoje 0,52. O que a gente pode observar? A relação do preço, né, está acima da média e a relação de lucro está abaixo, AB, da média, ok? Lembrando que o preço segue o lucro. Então, pela essa lógica, a tendência é que o preço se consolide para baixo, pelo menos no médio prazo. Você concorda com essa tese? Acha que realmente o preço segue o lucro? Coloca aí no campo dos comentários. Vamos continuar. Parte de dívida, a empresa é tranquila, tá? Não tem dívida aqui implícita na empresa. Tanto é que dívida sobre patrimônio líquido tem negativo, ou seja, dinheiro em caixa. Parte de margens é boa,
margem bruta 46, líquida 17, ok? O ROI, 2 dígitos com força, né? 26% e 22%, trazendo retorno para os seus acionistas. Um bom crescimento de receita e um excelente crescimento de lucro, haja visto que é uma commodity cíclica e especialmente aqui passando por grandes variações com o mercado chinês, exercendo uma pressão sobre ela. Quando a gente olha até a sua própria commodity falando nisso, perceba que houve uma queda, né, bem assim assintosa, tanto do seu teto anterior quanto agora do seu preço médio. Porém, a própria CSN Mineração coloca no seu site que em dólar, 100 dólares a tonelada para ela ainda está razoável. 100 dólares a tonelada, ela está 30% acima. Já chegou a um teto de 150 nas suas máximas aqui, 150 dólares a tonelada. Lembrando que a CSN Mineração trabalha com o aço mais nobre, né, que é o 62% de ferro. É esse aço que você agride menos o ambiente e tem uma concentração maior de ferro, ok? Muito bem. O que mais a gente pode comentar? Aqui a parte dos seus aluguéis de ação estão até aqui controlados, embora 2,39 não é tão baixo assim. A gente precisa observar se existe um efeito especulativo sobre a ação. E para você saber se existe ou não, basta você consultar, por exemplo, o InvestSite e saber se lá a taxa está aumentando e a quantidade de ações alugadas também. Se a taxa estiver aumentando muito, significa que ou falta ação no mercado ou ela está sendo muito especulada. Aí você tem que ver a quantidade. Se a quantidade está baixa, tranquilo. Se a quantidade estiver muito alta de ação alugada, tendência de preço para baixo, tá? Eu já expliquei isso em alguns vídeos, mas se você quiser que eu explique um pouco mais, coloca aí no campo dos comentários. Vamos fazer um cálculo aqui do preço justo por ação dos dividendos que ela já pagou? Quando a gente observa aqui, lembrando que ela é nova na bolsa, não tem o histórico de 5 anos, mas pegando uma média de 60 centavos por ação nos últimos 3 anos, 0,6 dividido pelo 0,06, 6%, valor justo R$ 10. Quando a gente observa aqui o preço da própria ação, deixa eu colocar aqui na parte do resumo, né, da Microsoft, quando a gente olha aqui no preço da própria ação, R$ 6,38, ok? Analistas colocando média 6,90. Então temos uma cotação aqui real, uma cotação projetada e uma cotação com base em dividendos. Qual dessas você está mais próximo? Quando você desce aqui, olha, você consegue ver até mesmo essa média dos analistas. Ó, quando você para o mouse aqui, olha, tem analistas falando que o valor dela para os próximos 12 meses é de R$ 4,30, uma queda de 30%. A média está dando 6,90, como dissemos, e tem alguns analistas colocando um preço médio alvo de R$ 8,15, um aumento aí de cerca de 30%. São 13 recomendações de analistas, um dando compra forte, 10 pedindo para você manter e 2 pedindo para você vender. Então veja que mesmo nesse cenário desafiador, os analistas não estão unânimes na sua estratégia, né? Eles colocam aqui 6,90, uma porcentagem de 8,15% para aumento. Então, mesmo eles não estão assim 100% confiantes no que vai acontecer, uma vez que é uma empresa de commodity. Mas diz aí, o que você achou? Você tem ela para longo prazo? Se desfez dela nessas quedas? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like para ajudar o nosso canal e se inscrever. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.